Bom dia também a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Também por conta dessa correria vou precisar sair, mas quero agradecer primeiro aos trabalhadores, colaboradores e colaboradoras da frente que estão coordenando esse trabalho e ao Guilherme, meu amigo, deputado, dirigente político que junto com vocês, me oferece a oportunidade de, a partir de agora, assumir a condução, a coordenação desta frente. Quero colocar o mandato inteiramente à disposição, me reunir imediatamente, assim que vocês puderem, para eu poder me inteirar do calendário, das ações, do planejamento e poder ter uma condução que seja efetiva, orgânica, dedicada, porque é um tema de absoluta sensibilidade e relevância. Bem, eu sou Henrique Vieira, eu sou professor de História, militante dos direitos humanos, pastor de uma perspectiva ecumênica, interreligiosa, defensor do Estado laico, e venho melhorar à frente, porque Guilherme é corintiano, eu sou flamenguista. Então, vai na paz. Então tem esse dado positivo a partir de agora. Mas veja, eu lembrava daquela música do Gilberto Gil, há mundo tão desigual, de um lado este carnaval, do outro a fome total. Me causa tristeza imaginar que a fome é uma realidade em nosso mundo. Um mundo que tem abundância de riqueza produzida, inúmeros avanços tecnológicos, mas que não consegue resolver o problema da pobreza, da miséria e da fome. Isso é profundamente angustiante do ponto de vista ético, humano, civilizatório. A concentração de renda, riqueza, terra, propriedade. Alguns prognósticos apontam que em pouco tempo o mundo vai ter o primeiro homem mesmo, trilionário, e a gente continua vendo seres humanos vivendo na precariedade absoluta. Lembro de uma vez, e vou falar brevemente, sou político e pastor, mas falo pouco, olha que curioso, mas um dia brincando com a minha filha, ela tem 7 aninhos, a Maria, a gente passou um pouquinho ali do horário da janta, na dinâmica da brincadeira mesmo, correndo no play. Quando a gente sobe, ela olha para mim e fala, papai, estou com fome. Porque a gente passou um pouquinho do horário do jantar por conta da brincadeira. Naquele momento eu lembro dessa sensação, porque na verdade era só uma questão de ir na geladeira, já estava tudo prontinho, esquentar e a Maria comer. E passou um pouquinho porque a gente estava brincando, dinâmica normal de um dia. E eu fiquei imaginando, imagina só, quando um pai ou uma mãe ouve de uma criança, estou com fome, a frase é a mesma, mas não é porque passou um pouquinho do horário, porque estava brincando. E a resposta não é só um minutinho, já vou preparar. Imagina se a fome desta criança é porque não se alimentou adequadamente nas últimas 24 horas. E imagina se a resposta é, não tenho o que oferecer. Isso é absolutamente destruidor. É antiético do ponto de vista humano, amoroso, civilizatório. E a fome não é problema natural. É fruto de um modelo econômico de sociedade. É fruto de um projeto de sociedade. Dá tempo de contar mais uma história em 2 minutos? Sim ou não? Sim. Obrigado. Uma vez na periferia de Fortaleza, eu sempre conto essa história, Yara. Eu visitei uma família que tinha um pai, uma mãe, um adolescente mais jovem e uma criança. O sonho da criança, a imaginação dela era, quero ser grande, quero ser adulta. Eu achei aquilo estranho, porque na imaginação infantil, quero ser um herói, uma heroína, minha filha quer ser veterinária ou professora, ela tem 7 aninhos e fica imaginando. Eu nem gosto muito dessa pergunta, o que você vai ser quando crescer, porque parece que a criança não é, e que ela será num futuro mediado pelo trabalho e pela vida adulta. Então, a criança é, mas existe essa brincadeira da imaginação. E me chamou a atenção a imaginação da criança
ser reduzida a esse horizonte. Eu quero crescer e ser adulto. Mas há uma explicação material, econômica e social para a imaginação desta criança. É pelo seguinte: família muito pobre. Quando amanhece, o pai vai para a construção civil, junto com o filho mais velho. Então a mãe, fazendo ali uma economia do que tem, dá 2 pedaços de pão para o marido, 2 pedaços de pão para o filho mais velho que vai sair para trabalhar junto com o pai, 1 pedaço de pão para aquela criança na expectativa de que ela complementará a alimentação na escola. Então olha o que aconteceu com a imaginação da criança. No fundo eu quero ser como o meu pai e como o meu irmão mais velho, porque o que eu quero de verdade, o que eu sinto de verdade, o que eu preciso de verdade? De um 2º pedaço de pão. A imaginação de uma criança rebaixada pela pobreza e pela demanda de comer um pouquinho mais de manhã. A fome é uma violência em tantas formas. A pobreza é uma violência em tantas formas. E saber que pertinho dali tem pão jogado fora na casa de um super rico que proporcionalmente paga menos imposto que essa família, isso é injusto. Isso não pode ser naturalizado. Mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. E a gente se acostuma com a barbárie, com a desigualdade. Então vamos pensar políticas públicas, econômicas, de distribuição de riqueza, de acesso à terra, de valorização real do salário mínimo, de reforma agrária, de soberania alimentar, de geração de emprego, um outro modelo tributário que não seja indutor e reprodutor da própria desigualdade. E existem outros elementos de desigualdade no Brasil. A cor da pele também ainda define cidadania. Qual é a cor da cadeia? Qual é a cor da universidade? Qual a situação das mulheres negras nesse país? Há igualdade no mercado de trabalho em termos de gênero e orientação sexual? E o acesso ao saneamento, tratamento de esgoto, água potável, direito à moradia? São tantas variáveis de um país tão belo, tão bonito, tão potente, mas ainda brutalmente injusto. Com crianças deixando de alimentar a sua imaginação, porque no fundo só precisam comer um pouquinho melhor. Tudo que eu puder fazer, não só como parlamentar, mas como militante, como alguém que ainda não petrificou o coração, que ainda sente a dor do mundo como se fosse o próprio mundo de dor, façamos, viu? Com pressão política, com articulação, com monitoramento, com dados, com especialistas, pesquisadores, pesquisadoras, participação popular, social, direta, ouvindo as pessoas, porque ainda sonho com um país de igualdade e liberdade, igualdade material e liberdade para o povo. Termino, e agora não estou mentindo, com um símbolo. Eu sou amante do Estado laico, da democracia e do diálogo interreligioso. Mas me permitam uma metáfora bíblica, sem ser por imposição ou doutrina, não vou fazer apelo para ninguém se converter. Mas sabe a Eucaristia, o pão e o vinho? Referência ao corpo de Cristo. Mas eu aprendi com o Frei Beto uma outra leitura. Pão, alimento. Dos mais antigos. E na ceia, na época lá de Jesus, era um grande momento de banquete comunitário numa roda de comunhão. Então, pão, símbolo de justiça material, a mesa que todos e todas têm acesso às condições para que a vida possa se manter. Mas isso é insuficiente, por isso o vinho. O lúdico, a brincadeira, a festa, a cultura, porque a vida é mais do que a reprodução bioquímica e material da própria existência. Então eu sonho com um país assim, sabe? Uma mesa de acesso à alimentação e a toda a dimensão material digna para que o vinho da existência possa acontecer e as pessoas possam desfrutar da vida sem ser numa escala 6x1, sem ser ganhando pouco, trabalhando de dia para comer de noite, não. Para que a vida, que é uma experiência tão rara e bonita, não seja uma luta cotidiana só para se manter vivo. Isso é pouco. Para que o sonho de uma criança não seja o 2º pedaço de pão,
mas que a brincadeira dela possa fluir, porque o corpo está alimentado. Pão e vinho, justiça e liberdade, igualdade material e democracia plena. Bora fazer essa frente, assim, sinal histórico, técnico, político e competente de um país de pão e vinho, justiça e liberdade e efetiva democracia. Contem comigo, quero me reunir o quanto antes. Em reunião, geralmente eu falo menos. Obrigado, gente.